Se você não está, até o final do culto você vai estar. Que é onde Jesus está, tem transformação, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos meditar em todo o capítulo 1, mas a gente vai escolher alguns versículos aqui para ler, tá? Então, Daniel 1, vamos começar lá pelo 1. Daniel, capítulo 1, lá no Antigo Testamento, quase no finalzinho do Antigo Testamento. Amém. Glória a Deus. Amém. Diz a pastora Lise, que chique tomar esse copo aqui, né? Tô muito chique agora. Amém. Quem achou diz, eu amo a Bíblia. Sem colar no telão, tá? Se você colou no telão, não vale. Então, só para quem não colou no telão. Diz, eu amo a Bíblia. Amém. Vamos lá. No primeiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também algum dos utensílios do templo de Deus. E levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Lá no versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu que o chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aí, um pouquinho mais para frente, no versículo 15. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. No 17. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Amém? Pode tomar o seu lugar? Glória a Deus. Como eu falei, depois com calma, você lê todo o capítulo 1 de Daniel. O livro de Daniel são 12 capítulos, é bem curtinho, então dá para você arriscar também. Mas o capítulo 1 ele vai contar um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí numa parte da história do povo de Deus, que foi um momento que eles estavam cativos. Judá foi cativo, como a gente leu ali no segundo versículo, no primeiro versículo.
Babilônia sitiou Judá. Babilônia tomou o povo de Judá como cativo. Né? E a Babilônia, ela era uma nação muito poderosa, muito influente no seu tempo. Ela tinha riqueza, tinha poder de guerra, eles eram cultos, eles tinham influência sobre os povos, mas também eles tinham muita idolatria e muitos valores contrários ao que a palavra de Deus, ao que Deus ensinava para o seu povo. Foi nesse cenário, né, como a gente leu aqui, que Daniel e os seus amigos eles estão inseridos. Eles foram cativos, e aí a Bíblia vai nos contar que, em determinado tempo, o rei da Babilônia falou, olha, para o seu chefe, vai lá e traz para mim aqueles jovens que sejam de boa aparência, que sejam perfeitos, né, que sejam cultos, que sejam inteligentes, que sejam com muito conhecimento, para que eles venham fazer parte do meu palácio, para que eles venham me servir, para que eles venham fazer parte daqueles que me servem, daqueles que são próximos. Né? Então ele foi, Aspenaz foi e selecionou alguns desses jovens, e entre eles está lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os jovens que foram selecionados dentro do povo de Judá. Então eles estavam cativos, mas foram selecionados para servir diretamente ao rei. E a Bíblia vai nos contar aqui, estou dando um geralzão, mas depois você lê lá com mais detalhes. A Bíblia vai nos dizer que o rei ele deu uma ordem. Ó, você vem, traz esses meninos que vão ser de boa aparência, que vão ser inteligentes, cultos, que vão dominar várias línguas. Você traz eles e você vai doutrinar eles nos padrões da Babilônia. Você vai ter 3 anos para treiná-los, para deixar eles conhecidos de toda a cultura da Babilônia. Ali ele vai falar que vai ensinar as línguas e o costume. Então, por 3 anos, esses jovens eles vão ficar sendo treinados, preparados para me servir conforme o padrão da Babilônia. A Babilônia, nos dias de hoje, ela representa o mundo que nos cerca. O mundo em que nós estamos inseridos. Ele tenta nos moldar nos seus padrões. Tenta roubar a nossa identidade. Aquilo que Deus nos fez para ser. O mundo, ele impõe isso. O mundo, com os seus costumes, com a sua linguagem, com a sua forma, vai influenciando e com um único objetivo, fazer com que nós estejamos dentro desse padrão. Um padrão de um mundo igual à Babilônia, cercado de idolatrias e de valores que vão contra a palavra de Deus. A Babilônia é uma simbologia do mundo. Mas a gente vê aqui que Daniel, mesmo cercado por essa cultura opressora, mesmo cercado por essa linguagem, por esses costumes, Daniel ele decide permanecer fiel. Ele decide que ele não vai se deixar moldar pela forma como a Babilônia age, não vai se deixar influenciar por aquilo que a Babilônia é, não vai deixar com que roube a sua identidade. O tema da mensagem de hoje é vivendo na Babilônia sem se contaminar. Porque Daniel, ele foi esse exemplo de alguém que viveu no meio de um povo que o costume não era padrão de Deus, que os valores estavam distorcidos, que os costumes eram ao contrário do que Deus desejava. E ele decidiu não se contaminar. Daniel, ele se posicionou. Ele decidiu se santificar para o Senhor. Porque ele entendeu que mesmo ele estando naquele lugar, ele não pertencia àquele povo. Amém? Vocês estão me entendendo? É possível viver no mundo, mas não ser do mundo.
é possível nós permanecermos fiéis, firmes, mesmo em meio à Babilônia. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? E a gente vai aprender um pouquinho com Daniel, pelo menos aqui 4 lições, né, que Deus ministrou no meu coração aqui, que a gente pode aprender com Daniel, de como ele agiu, de como ele se portou e o que isso, se isso pode ser aplicado na nossa vida, pode sim, né? Porque como eu falei, assim como Daniel, mesmo em meio a todos esses costumes e em meio a toda essa cultura, Daniel, ele permaneceu fiel. E Deus quer que nós permanecemos fiéis ao Senhor até o fim. O Senhor tem falado com a gente, né? Eu gosto assim de ir vendo como Deus vai construindo as mensagens, né? Como Ele vai ligando e conectando uma na outra. E Deus ele tem nos chamado para isso há vários dias. Quem está atento a isso, né? A palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? O Espírito Santo tem nos chamado para isso. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui com Daniel é que há lugares que Deus quer nos colocar, mas Ele precisa que nós estejamos preparados. Deus quis colocar, Deus permitiu que Daniel e os seus amigos estivessem no meio do palácio. Na verdade, Deus permitiu que a Babilônia sitiasse, que a Babilônia levasse cativo Judá por uma série de fatores, né, anteriores, que não é o que a gente vai frisar aqui hoje, mas o fato é que a palavra de Deus aqui no texto que a gente leu diz que Deus permitiu isso. Assim como Deus também permitiu que Daniel estivesse no palácio, estivesse no meio daqueles costumes, estivesse passando por aquele processo em que o objetivo do rei era que eles estivessem no padrão da Babilônia. Há lugares que Deus nos coloca, que Deus quer que nós estejamos. Sabe, querido, Deus não quer que a gente esteja só aqui na igreja. Eu falei hoje de manhã que ser crente aqui dentro é relativamente fácil. Né? É fácil servir Jesus aqui. É relativamente fácil. Nós temos um percalço ou outro, um irmão que às vezes a gente não se dá muito bem, mas é relativamente fácil servir a Deus aqui. Mas Deus não quer que nós sejamos uma igreja trancada nas nossas paredes, fechados nos nossos grupinhos. Na verdade, Deus deseja que nós estejamos lá fora. É lá que Deus quer que nós sejamos igreja. É lá que Ele quer que aquilo que Ele colocou em nós resplandeça. Então, há lugares que Deus quer nos colocar sim. Só que nós precisamos nos preparar para estar lá. Aquele trabalho onde você está, Deus quer que você esteja sim lá. E que Ele seja honrado lá, amém? A faculdade, a escola, o condomínio que você mora, a vizinhança que você tem, a família que você está inserido, Deus quer que você esteja lá. Mas Ele quer também que você se prepare para estar lá e que Ele seja honrado através da sua vida. E quando a gente está falando de se preparar, não só espiritualmente, mas se preparar em ser excelente no que você faz. Porque uma dos quesitos para que Daniel fosse escolhido é que ele tinha que ser culto, inteligente, que ele dominasse vários campos de conhecimento. Então aquele chefe do rei chegou lá no meio do povo de Israel, no meio do povo de Judá, e encontrou esses meninos que tinham essas características. Algumas características naturais, como ele fala aqui, né, que tinha que ser de boa aparência, que tinha que ser perfeito, mas algumas características que eles adquiriram, que eles buscaram. Né? Existem qualidades e características nossas, né, que são naturais, que Deus nos deu, mas tem coisas que nós teremos que buscar e nos aperfeiçoar. E sabe, quando eu estou falando isso, volto a dizer, no nosso
no quesito espiritual, ler a Bíblia, orar, buscar a Deus, se revestir, jejuar, tudo isso é a cartilha do crente, nós temos que saber, faz parte de quem nós somos. Mas nós precisamos também buscar a nossa excelência naquilo que nós estamos fazendo. Então, se é lá no meu trabalho, eu preciso ser excelente naquilo que eu estou exercendo. Sabe, por muito tempo, a igreja, o crente foi descrito como aquela pessoa simples, né, que não tem muito conhecimento. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos excelentes no que nós fazemos. Sabe, quando eu digo isso, eu não estou dizendo assim que Deus quer somente altos cargos e altas posições, embora Deus queira, e se você quiser, Ele vai fazer, amém? Mas eu estou dizendo ser excelente. Tudo que eu faço bem feito. E eu sou reconhecido por isso. Não, aquele ali, ele trabalha e faz o seu trabalho bem feito. Aquela ali é uma mãe, mas ela é excelente no que ela está fazendo. Essa aqui é minha amiga e ela é excelente. Ela é muito boa como amiga. Você está me entendendo? Das coisas mais complexas, das coisas mais simples, nós precisamos ser excelentes, porque o nosso Deus é excelente em tudo que Ele faz. E se nós somos parecidos com Ele, tudo que vier à nossa mão precisa ser bem feito. Amém? Às vezes nós queremos fazer bem feito na igreja e deixamos de fazer bem feito lá na nossa casa. Às vezes nós fazemos bem feito lá na nossa casa, mas não queremos fazer bem feito lá no meu trabalho. E nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos colocar em determinados lugares, mas para isso nós precisamos nos preparar. Deus quer que nesse tempo nós sejamos referência como família, que é algo que está bem deturbado hoje. Mas para isso nós precisamos nos preparar. Amém? Deus quer que nós sejamos excelentes lá no nosso trabalho, mas para isso a gente precisa nos preparar. Deus quer que eu seja muito bom aqui, exercendo o meu ministério, mas para isso eu preciso me preparar. Não, mas eu tenho um dom, eu não preciso me preparar. Precisa sim. Precisa sim. Nós precisamos ser, tudo que nós formos fazer precisa ser bem feito. A palavra de Deus lá em Colossenses 3:23 vai dizer que tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Então, se eu estou sendo esposa, eu estou sendo como se fosse para o Senhor. Se eu estou sendo mãe, é como se fosse para o Senhor. Se eu estou sendo líder de célula, é como se fosse para o Senhor. Se eu estou lá no meu trabalho, é como se fosse para o Senhor. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Porque Daniel e os seus amigos, foi isso que destacou eles. Eles foram colocados em determinado lugar, porque eles estavam preparados para isso. Há lugares que Deus quer nos colocar, mas nós precisamos nos preparar para estar lá. Sabe, se você quer casar, você precisa se preparar para isso. Se você quer ter um filho e que esse filho honre ao Senhor, você precisa se preparar para isso. Se você quer receber uma promoção no seu trabalho, você precisa se preparar para isso. Não ache que é porque você é filho de Deus, que você fazendo o seu trabalho de qualquer forma, Deus vai te honrar. Porque não vai. Ele quer que nós sejamos excelentes em tudo que nós formos fazer. Não pense que porque você está lá na faculdade, na escola, vai chegar o dia da prova e você vai falar, Deus me ajuda. Se você não estudou, você precisa se preparar. Amém? Aqueles meninos, eles estavam preparados para ocupar aquele lugar. E então eles chegaram aonde eles estavam,
porque eles tinham as características, as qualidades necessárias, porque eles eram excelentes no que eles faziam. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto aqui é que a Babilônia ela pode capturar o nosso corpo, mas não a mente. Daniel entendeu isso. Daniel estava cativo. Daniel estava preso naquele palácio, estava preso por aquele povo, mas ele decidiu não se contaminar. Ele estava lá, mas ele não era de lá. Ele estava lá, ele estava naquela situação, mas ele sabia exatamente quem ele era. A Bíblia vai dizer aqui no versículos 4 e 5 que Aspenaz ele foi direcionado para treinar eles, para que eles tivessem a mesma linguagem do povo babilônico, para que eles tivessem os mesmos costumes, para que eles se vestissem igual, para que eles fossem iguais, porque a Babilônia ela quer moldar e quer nos vender a ideia de que nós somos iguais a eles. Mas escute, aqueles que decidiram seguir a Deus não fazem parte do mundo. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Sabe aquela frase que a mãe fala, você não é todo mundo? Olha aí pro teu irmão e fala, você não é todo mundo, irmão. Vigia. Vigia, irmão. Eu tô nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. A minha pátria é celestial, amém? Lá em Filipenses 3:20 vai dizer isso, que a nossa pátria é celestial. Nós ouvimos isso semana passada. Que se nós desejamos estar com Deus, se nós decidimos seguir a Deus, a vida eterna já começou. Eu já estou seguindo esse padrão, eu já estou seguindo esse costume. Então, o reino de Deus é totalmente diferente com o reino do mundo, com o reino da Babilônia. Então, não tem como eu ser igual. Não tem como eu ser parecido. Eu tenho que ser distonante mesmo das outras pessoas. A ponto até de incomodar. Eu tenho que ser diferente. Não dá para ser igual. Porque eu não vivo como este mundo vive, mas eu vivo segundo o reino de Deus. Amém? E o reino de Deus é assim. Diferente do mundo, diferente da Babilônia. Diferente desses costumes que às vezes querem moldar e até roubar a nossa identidade. Nós precisamos ser como Daniel. Daniel, ele decidiu manter a sua identidade. Olha que como é o versículo aqui 8. Daniel, contudo, decidiu. Daniel não sentiu no coração. Não veio um anjo e falou para Daniel, ó, Daniel, você não pode se contaminar, viu? Não veio um eis que te digo, um profeta, e falou, olha, Daniel, você precisa estar separado onde você está. O que a palavra de Deus diz? Que Daniel decidiu. Porque não se contaminar é racional, é decisão, é uma escolha. Você decidir, você permanecer na sua identidade em Deus, é uma decisão todo dia. Já dizia a canção, né? Todo dia o pecado vem. E eu não vou cantar para vocês, óbvio. A santidade, ela começa numa decisão pessoal. Ela é um posicionamento individual. Né? A gente sempre ouve, a salvação ela é individual. Então, se o meu marido decidiu se contaminar, esse é um problema dele. Decidiu. Que bom. Mas decidir não se contaminar é eu e Deus. Ah, não, mas é porque eu fui influenciado. Já vem a conversa lá de Adão, né? Eita.
Não, é que eu fui influenciado a pecar. Não. É um posicionamento individual. É uma decisão pessoal. Não aceite perder a sua identidade espiritual por causa da cultura que está te cercando. Por causa das pessoas que estão te cercando. Pensa que quando aqueles jovens eles foram escolhidos para estar no palácio, eu penso que eles pensaram, nossa, nos livramos. Nos livramos de ficar carregando pedra, sendo açoitado. Agora nós estamos lá no meio do palácio, né? E às vezes eles podem até ter ficado o quê? Deslumbrado. Estou aqui no palácio da Babilônia, aquela que tem poder, que é influente no mundo. Mas Daniel, ele estava decidido não se contaminar. E o próximo tópico é que nós precisamos ter cuidado com as nossas distrações e com as influências. Que às vezes nós estamos suscetíveis a se contaminar, porque nós nos distraímos. Nós nos deslumbramos. O pastor sempre fala aqui, né? Com as luzes. Nós nos perdemos, porque nós ouvimos os outros e é tão contagiante. E quando eu percebi, eu já tô lá. Eu já esqueci de quem eu era, o que eu fazia, por que eu estava ali, o Deus que eu sirvo, porque eu fiquei distraído, porque eu me deixei ser influenciado. Mas sabe o que eu aprendo aqui com Daniel? É que Daniel, em vez dele ser influenciável, ele decidiu influenciar. Que é o nosso quarto tópico aqui. O texto começa dizendo que Daniel decidiu não se contaminar. No versículo 8. Mas depois, lá do versículo 15 em diante, não fala só de Daniel. Fala de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias. Em algum momento, os amigos de Daniel decidiram também não se contaminar. Mas o primeiro, aquele que influenciou essa decisão, foi Daniel. O texto, no capítulo 8, começa dizendo que Daniel decidiu não se contaminar. Mas depois termina dizendo que Daniel e os seus amigos não se contaminaram e por isso eles foram honrados. Você entende? Daniel, ele não só decidiu não se contaminar, como ele influenciou a outros a não se contaminarem. O que eu aprendo com Daniel é isso. Que nós podemos também influenciar a outros a permanecerem fiéis, a permanecerem firmes na sua identidade em Deus. A nossa vida de santidade pode ser um testemunho vivo lá na minha célula. Porque quando eu compartilho aquilo que eu estou vivendo com Deus e que eu decidi não me contaminar, eu estou influenciando, eu estou ajudando, eu estou contribuindo para que os meus irmãos também permaneçam fiéis. Por isso que a célula é tão maravilhosa na nossa vida. Amém? Porque nos dias que eu estou quase sendo influenciado, eu chego lá na célula e as minhas forças são renovadas e eu preciso permanecer decidido a não me contaminar. Daniel, ele influenciou seus amigos. Por isso que o discipulado é tão importante, que ele faz isso também. Porque quando eu estou lá no discipulado, o meu discipulador contribui comigo, falando das vezes que ele decidiu não se contaminar e aquilo me ajuda a seguir na minha decisão. Nós podemos influenciar com a nossa santidade. Assim como Daniel, ele influenciou seus amigos e mais. Ele continuou influenciando naquele reino
a respeito de quem Deus era, nós podemos fazer isso. Nós somos um testemunho vivo. A palavra de Deus vai dizer por várias vezes que nós somos a carta viva de Deus, que nós somos o sal dessa terra, que nós somos a luz desse mundo, o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque nós podemos influenciar com a nossa santidade. Amém? Nós podemos ser esse testemunho lá onde nós estivermos, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no curso, na escola, aonde você estiver. Se você tiver essa vida decidida a não se contaminar, isso vai influenciar outros. Isso vai atrair outros até Jesus. Não por você, mas por aquilo que você está carregando, que é a presença de Deus. Amém? Uma vez a gente estava em casa, assim, era um aniversário, não me lembro de quem que era. Estava lá eu, o Mike, minha irmã, uns outros primos, uma tia, enfim. E estava lá todo mundo, os primos, minha irmã e tal, estavam tudo bebendo lá, dando risada, né? E eu e o Mike estava lá, e a gente estava no meio da família, óbvio. Mas quando eles começaram a ficar com uns assuntos meio pesados, a gente decidiu não se contaminar. E aí a gente se retirou. E aí um dia minha tia falou assim para mim, quando ela estava voltando para Jesus, ela falou: Anne, a sua posição e a posição do Mike, lá num dia, eu nem lembrava mais daquilo, lá num dia, lá na nossa casa, que quando as coisas começaram a sair do controle e vocês decidiram se afastar, vocês não maltrataram ninguém, vocês não fecharam a cara, vocês simplesmente decidiram não estar ali no meio daquilo. Foi naquele dia que eu decidi que eu precisava voltar para Jesus. Você está entendendo? Porque às vezes a gente não vai ficar pregando lá, volta para Jesus, aceita Jesus. As pessoas vão ver Jesus através de você. Através da sua santidade. Através da sua escolha, quando você está lá no meio da sua família, no meio dos seus colegas, e você decide não se contaminar, aquilo vai influenciar as pessoas. Aquilo vai fazer com que as pessoas olhem, não, tem alguma coisa diferente aqui. Daniel, ele foi essa influência. Daniel, ele escolheu não se contaminar e ser esse testemunho vivo, para que Deus fosse conhecido e para que outras pessoas conhecessem ao Deus que ele servia. Se nós continuarmos lendo o livro de Daniel, vai mostrar várias vezes em que Daniel e a sua fé foram provados e ele permaneceu fiel. E isso fez com que até mesmo o rei da Babilônia reconhecesse quem era o Deus de Daniel. Que Deus que nós temos apresentado para aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós temos esse poder para influenciar, para levar Jesus para essas pessoas com a nossa atitude, com a nossa vida, com as nossas decisões. A Babilônia, ela podia ter poder, podia ter influência, mas só quem tem santidade e fidelidade vai reinar com Deus. Deus vai honrar, e foi isso que aconteceu com Daniel e com os seus amigos. Que a palavra de Deus diz ali que quando o rei foi ver todos os jovens, né, que estavam sendo preparados, ele olhou para Daniel e para os seus amigos, e a palavra de Deus diz que ele encontrou eles 10 vezes mais inteligentes, preparados, capacitados do que os outros jovens. Sabe, quando a gente decide não se contaminar, Deus nos honra. Deus revela quem Ele é através da nossa vida.
ele se faz conhecido através da nossa decisão, da nossa escolha. E é isso que Deus está nos chamando nessa noite, amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.